Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez quero expressar a minha alegria de estar participando deste culto, deste domingo missionário, tanto de manhã como à noite, e estar mais uma vez agradecendo ao convite que foi feito através do diretor de missões, o pastor Cícero, e também agradecer ao pastor Eudes pela confiança que nos dá estarmos aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor e também ministrarmos a palavra de Deus. Então eu me sinto profundamente honrado em estar com os amados irmãos nessa noite e também parabenizar a igreja pela iniciativa e pelas ações missionárias que a igreja, através desse departamento missionário, tem realizado, e com certeza Deus tem honrado e a igreja tem colhido frutos para a glória de Deus. Então louvamos ao Senhor por isso. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Jonas, e nós vamos ler o capítulo 3. Eu convido a igreja, por favor, se colocar de pé para efetuarmos a leitura da palavra de Deus. Jonas, capítulo 3. É um pequeno capítulo, o livro já é pequeno, nós vamos ler apenas o capítulo 3, são 10 versículos. Jonas, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Amém? Oremos. Pai bondoso e fiel, nós somos gratos a Ti por essa tão rica oportunidade que o Senhor nos concede de nos juntarmos nessa casa de adoração, de oração, para Te louvar, exaltar o Teu nome e ouvirmos a Tua voz. Que Tu estejas falando aos nossos corações por intermédio da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos capacita na exposição da palavra, nos capacita no ouvir a Tua palavra, e que Tu promovas edificação, ó Deus, renovação. Abençoa o Teu povo reunido nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Bem, amados, qual deve ser a nossa postura como povo de Deus diante dos desafios de uma cidade? Tenho visto através do relatório que os irmãos já na prática têm percebido os grandes desafios
que a cidade de João Pessoa tem. E cada vez mais crescem os desafios, porque crescem os problemas nas cidades, tanto nas capitais, como também nas cidades do interior. Os problemas de ordem social, problemas de ordem econômica, problemas econômicos e, acima de tudo, os problemas de ordem espiritual. Então cresce a violência nas cidades, cresce a corrupção, cresce o número de usuários de drogas. O crack se torna uma epidemia no Brasil, nas cidades, tanto nas grandes como nas pequenas. A malícia, a prostituição em todas as áreas, enfim. Então, diante de tão grandes desafios e problemas, a pergunta é: como enfrentarmos esse desafio nas cidades? Como nós, que somos povo do Senhor, devemos enfrentar esses desafios? E eu gostaria, por isso, amados, de chamar a atenção dos irmãos para o livro de Jonas, porque eu entendo que o livro de Jonas é um exemplo do que Deus fez e como Deus agiu para salvar uma cidade inteira. Nínive foi salva pela uma ação soberana de Deus. Nínive, como o texto, os versos que nós iremos ler mostra-nos, é uma cidade grande, mas ela é grande tanto em número de habitantes para a realidade histórica daquele período, mas ela é também grande na perversidade, ela é grande na malícia, ela é grande na corrupção, ela é grande na oposição ao nome do Senhor. E Deus resolve agir em favor daquela cidade chamada Nínive. E nós aprenderemos muito ao observarmos o que Deus fez e como e o que nós como povo de Deus também precisamos fazer diante dos desafios que temos como povo de Deus numa cidade, em uma cidade como, usando aqui o exemplo da cidade de João Pessoa. Então, amados irmãos, nós temos o livro de Jonas, ele se divide em 4 capítulos. No primeiro capítulo, nós temos a missão que Deus concede a Jonas. É uma história bem conhecida. Deus diz que Jonas deve ir a Nínive, a grande cidade de Nínive, porque, conforme diz o versículo de número 1 e o versículo de número 2, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E nós sabemos que Jonas, ao ouvir a palavra e a missão que Deus tinha concedido a ele, Jonas se desvia do propósito de Deus e vai para o outro extremo, para uma cidade chamada Tarsis. Só que o Deus que resolve abençoar uma cidade, Ele é soberano e nada pode impedir os seus propósitos. Mesmo que Jonas não queira, Deus quer abençoar Nínive. E quando Deus quer abençoar uma cidade, um bairro, uma pessoa, uma família, Ele vai fazer. Ele vai cumprir porque Ele é soberano. E diz o texto sagrado que Jonas procura fugir da missão de Deus, do propósito de Deus. E Deus não permite que isso se efetue. Deus envia uma tempestade e Jonas é lançado no mar. E no capítulo 2 nós vemos Jonas orando no ventre de um grande peixe. É uma oração profundamente dramática, cheia de palavras muito profundas e intensas. Ele ora no ventre do peixe. E soberanamente, no capítulo 3, nós encontramos Jonas na cidade de Nínive. Mesmo ele não querendo, ele chegou naquela cidade, porque há um Deus soberano que, quando quer abençoar uma cidade, ela será abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós descobrimos, irmãos, algumas informações a respeito de Nínive, como eu disse inicialmente. Ao lermos o capítulo 4 de Jonas, no versículo de número 11, nós lemos o seguinte: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Então descobrimos que era uma cidade grande, em que há mais de 120 mil pessoas
Portanto, para os parâmetros históricos, em relação a uma cidade nesse período histórico, é uma cidade de fato grande, uma cidade de mais de 120 mil pessoas, e aonde reina a ignorância, a malícia, a corrupção. O fato é que, apesar de Nínive ser uma cidade, conforme nós lemos no capítulo 1, onde tem prevalecido a perversidade, a malícia, a corrupção, como tenho dito, Deus resolveu agir em favor daquela cidade. Diga comigo, Deus resolve agir em favor daquela cidade. Eu gostaria, amados irmãos, de mostrar o que acontece quando Deus resolve agir em favor de uma cidade. Em primeiro lugar, nós aprendemos nos versos 1 e 2 que Deus age em favor de Nínive, revelando sua ira contra o pecado. Verso 2 diz: Dispõe-te, vai contra a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus ordena que Jonas vá até Nínive, e a mensagem que Jonas deve pregar naquela cidade é uma mensagem que revela que Deus está contra aquela cidade, porque aquela cidade está entregue à malícia e ao pecado. E aí, amados, nós observamos essa mesma expressão no versículo 2 do capítulo de número 3, quando o texto sagrado diz: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus tinha uma mensagem contrária, no sentido de se opor às atitudes, aos hábitos e à maneira com que aquele povo estava vivendo. Portanto, Deus resolve abençoar Nínive. Deus resolve agir de forma favorável àquela cidade. E uma das maneiras de Deus agir favorável e revelar a sua misericórdia àquela cidade é apontando os seus pecados, é apontando a sua malícia, é apontando o modelo de vida que aquela cidade tem vivenciado e o modelo de vida que se opõe ao caráter de Deus e à vontade de Deus. E nisso, irmãos, ao fazer isto, Deus está revelando tanto a sua santidade. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus puro, que abomina o pecado, mas ao mesmo tempo, ao revelar o pecado e a situação daquela cidade, Ele manifesta também a sua misericórdia, porque Ele quer expor a doença para sarar, Ele quer expor a malícia para promover arrependimento, transformação e perdão. Portanto, quando Deus resolve abençoar uma cidade, Ele revela sua ira contra o pecado. E parece ser uma coisa contraditória, mas na verdade não é. Porque não há salvação onde não há consciência de pecado. Não há cura onde não há consciência de enfermidade. Por exemplo, se você vai ao médico e você está terrivelmente doente, e o médico chega para você e diz: olha, vá para casa, você está ótimo, você não tem nada. E aí nós diríamos que esse médico é um bom médico ou um mau médico? Obviamente ele é um mau médico, porque nós não queremos um médico que nos engane, nós não queremos um médico que falseie a nossa situação. Portanto, o ato de misericórdia daquele médico sobre nós é dizer: você está terrivelmente enfermo, mas apesar de você estar terrivelmente enfermo, há possibilidade de cura, há possibilidade de tratamento. Portanto, antes de você receber a boa notícia, você recebe primeiro a má notícia. E é exatamente isso que Deus está fazendo com Nínive. Antes de Deus apresentar a boa notícia, antes de Deus apresentar a boa nova, Deus revela a sua santidade, a sua justiça, a sua oposição ao pecado. E Deus diz que o profeta deve pregar contra
aquela cidade, mostrando a oposição de Deus contra ela. E a oposição de Deus contra aquela cidade é porque a sua malícia subiu até os céus. Esse mesmo princípio, amados irmãos, ele pode ser observado na vida de Jesus, quando ele se aproxima da mulher samaritana. E Jesus quer transformar aquela mulher numa verdadeira adoradora, porque é exatamente a pergunta que ela faz a Jesus: aonde se deve adorar? Mas antes de Jesus transformar aquela mulher numa verdadeira adoradora, ele pergunta: aonde está o teu marido? Por que Jesus faz aquilo? Não meramente para envergonhar aquela mulher ou para humilhá-la, mas para revelar a sua situação, porque não há verdadeira adoração se não há confissão de pecados. E só há confissão de pecados aonde há consciência de pecado. E aonde há consciência de pecado e confissão de pecado, há perdão, transformação e renovação espiritual para a glória de Deus. Por isso, amados irmãos, quando Deus se torna favorável a uma cidade, quando Deus se torna favorável a uma família, quando Deus se torna favorável a uma pessoa, a primeira ação dele é revelar o estado de perdição e de pecado e de pobreza espiritual e de morte espiritual. De maneira que esse ato não é um ato meramente de ira, mas também de misericórdia, porque Nínive estaria somente sobre o juízo de Deus se Deus não revelasse a malícia e o pecado de Nínive. Portanto, Nínive estaria apenas sobre o julgamento de Deus. Mas quando Deus resolve revelar o estado espiritual daquela cidade, quando Deus resolve mostrar a corrupção, a malícia daquela cidade, Deus está agindo em justiça e santidade, mas Deus também está agindo em misericórdia e em compaixão. Bendito seja o nome do Senhor. E a missão evangelizadora da igreja, irmãos, acontece na medida que ela é usada por Deus para expor, através do Evangelho, qual é a real situação do homem sem o Evangelho, sem a intervenção divina. Nós não fomos chamados por Deus para entreter os homens, para divertir as multidões, para massagear o ego das pessoas. Missão e ação evangelizadora da igreja, antes de ser uma boa notícia, é uma má notícia. Por que, pastor, é uma má notícia? Porque primeiro diz qual é o estado do homem sem Deus. E o estado do homem sem Deus é um estado de corrupção, de morte espiritual, de afastamento de Deus, de depravação, de uma alma torta. Porque esse é o efeito do pecado sobre o homem. Mas ser fiel e realizar a obra missionária na perspectiva de Deus é primeiramente revelar a situação do homem sem Deus. E a situação do homem sem Deus, como eu tenho dito e volto a repetir, é de morte, é de trevas, é de corrupção, é de malícia, é de destruição. É como Nínive estava, distante de Deus e distante da vida. Mas, amados irmãos, por isso que nós somos chamados pelo Senhor a evangelizarmos e entendermos que o desafio, a atuação da igreja na cidade passa por esta conscientização da cidade em relação aos seus feitos e ao seu estado que se afasta daquilo que Deus propõe para ela. Por que é importante afirmarmos isso? Porque tem muita gente fazendo evangelização ou em nome da evangelização, mas de fato ela não está evangelizando. Ela não está trazendo a boa nova de salvação por Cristo Jesus. Porque antes de trazer, como eu tenho dito, antes de trazer a boa nova, é preciso apresentarmos a má notícia. E foi isso que Deus mandou fazer com Jonas. Ele precisava falar que Deus estava contra ela, porque ela estava vivendo uma vida marcada pelo pecado, pela malícia e pela corrupção. Em segundo lugar, o que Deus faz quando Ele quer abençoar uma cidade? Ele envia um profeta. Deus envia um missionário.
Os capítulos 1 a 3 de Jonas mostra-nos a determinação soberana de Deus em enviar Jonas a Nínive, em fazer com que ele chegue àquela cidade, mesmo sem querer. Porque Deus quer abençoar aquela cidade. Deus quer promover transformação na cidade de Nínive. E Deus faz através dos seus servos. Obviamente, irmãos, Deus poderia fazer tudo isso sem o auxílio do homem, sem o auxílio do profeta, sem o auxílio do arauto. Mas Ele, em sua soberana vontade, decidiu agir através de nós. Portanto, amados irmãos, Deus prova que quer abençoar Nínive. Deus prova que quer transformar aquela cidade. E qual é a prova que temos? A presença do profeta naquela cidade. Deus deseja abençoar este bairro. Você acredita nisso? Amém. Deus deseja abençoar o Geyser. Deus deseja abençoar João Pessoa. E eu tenho absoluta certeza que Ele quer fazer isso. E qual é a prova disso? A sua vida neste lugar. Você como arauto do Senhor neste bairro, você como missionário do Senhor, você como boca de Deus, aonde você está, é prova de que Deus quer abençoar o lugar onde você se encontra. E a prova de que Deus quer mudar vidas, e a prova de que Deus quer salvar vidas, e a prova de que Deus quer trazer mudanças, é a presença da sua vida como profeta de Deus, como servo de Deus, como arauto do Senhor. Deus quer abençoar Nínive, e Deus abençoa Nínive trazendo um arauto, trazendo um profeta, trazendo o servo dele para dentro daquele lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meu amado irmão, tenha consciência disso, que Deus quer abençoar o lugar onde você habita. Deus quer abençoar a cidade onde você reside. Apesar da malícia, apesar do pecado, apesar da depravação, apesar da violência, apesar das dificuldades, Deus quer abençoar. E Ele já provou que quer, levantando você como missionário. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas, irmãos, para alcançarmos o nosso propósito, ou o propósito de Deus, nós não podemos agir como Jonas agiu. E como Jonas agiu na cidade? Eu queria destacar algumas ações de Jonas. Primeira, vamos observar o verso 2 do capítulo 1. Diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ou seja, Jonas é levantado por Deus, Jonas é convocado por Deus para abençoar aquela cidade. Só que, inicialmente, Jonas age fugindo do propósito de Deus. E saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã: fugir do propósito que Deus tem para a sua vida, fugir da missão que Deus lhe concedeu, é fugir da presença do Senhor. Porque diz o versículo número 3 que Jonas fugiu da presença do Senhor. Não foi só da missão que o Senhor tinha dado, não foi só do propósito, mas ele tentou fracassadamente fugir da presença daquele que é onisciente, onipresente e onipotente. Veja que como Jonas, irmãos, ele age de forma tola, sem sabedoria, porque Jonas quer fugir do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. E nós também, amados, quando fugimos do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida, quando fugimos da missão que Deus nos concede, nós agimos de forma tola, nós agimos de forma não sábia. E como povo de Deus nessa cidade, neste bairro, temos que agir como um povo sábio, como um povo que sabe discernir a vontade de Deus. E agir como um povo sábio é agir como um povo que cumpre o propósito de Deus, que cumpre a missão que Deus nos concedeu. E a missão que Deus nos concedeu é proclamar o Evangelho e acreditar que pelo poder do Espírito Santo, vidas serão salvas, vidas serão libertas, vidas serão transformadas em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, Jonas, ele vive uma vida que não condiz com o que fala. Veja, por favor, meu irmão, o capítulo 1 do livro de Jonas, o versículo de número 9.
Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Veja o que Jonas está dizendo: eu sou hebreu. Ser hebreu é ser parte do povo da aliança. E ele diz mais: eu temo o Senhor. E ele diz mais: o Senhor que eu temo é o Deus do céu. Ele é grande, Ele é divino, Ele é o Todo-Poderoso, que fez o mar e a terra. Jonas afirma uma confissão absolutamente correta. Ele tem uma doutrina correta, mas a doutrina que Jonas tem não está em harmonia com a vida que ele vive. Jonas está dizendo que tem o Senhor e que acredita no Deus que criou os céus e a terra, mas está fugindo da presença desse Deus, está se recusando a cumprir o propósito que Deus havia dado para ele. Irmãos amados, muitas vezes nós agimos da mesma maneira como Jonas. Às vezes a gente tem a doutrina certa, o versículo certo, a confissão certa, mas a nossa vida muitas vezes não está em harmonia com aquilo que a nossa boca fala. E Deus nos envia para a cidade para confessar e viver, para acreditar e fazer no poder e na unção do Espírito Santo de Deus, porque Ele quer abençoar a cidade, Ele quer salvar vidas nessa cidade. Apesar dos pesares, apesar das lutas e das dificuldades, o Senhor é poderoso para salvar, o Senhor é poderoso para transformar, e Ele faz isso através da minha vida e da tua vida, na medida que nós não fugimos do propósito de Deus, e na medida que a nossa vida está em harmonia com a nossa fé, com a nossa confissão, com a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Como está a sua vida? Será que o que temos declarado é de fato o que temos vivido como igreja? Porque, amados, olha o versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Jonas está dizendo: olha, eu sou hebreu, eu temo ao Deus dos céus que criou, eu temo a Deus, o Deus do céu que criou os céus e a terra. E os próprios pagãos estão perguntando a Jonas: o que é que você está fazendo? Como é que você diz que acredita no que acredita, está vivendo como está vivendo, está fazendo o que está fazendo? Irmãos, nós como povo de Deus nessa cidade só faremos a diferença quando de fato declararmos a nossa fé viva no Deus vivo e poderoso e vivermos uma vida em conformidade com a nossa confissão. E aí as pessoas olharão para nós e verão a glória de Deus e a presença de Deus em nossas vidas, e muitos serão alcançados em nome de Jesus e para a glória de Deus. Mas outro detalhe na vida de Jonas, irmãos, é que Jonas não se alegra com o que alegra o coração de Deus. Veja o versículo 4, ou melhor, capítulo 4, versículo de número 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas está desgostoso e irado com o que está alegando o coração de Deus. Uma cidade inteira foi alcançada, uma cidade inteira encontrou em Deus salvação e perdão. E Jonas está desgostoso. Diz o versículo do versículo 6 do capítulo 4: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, porém, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas está alegre por causa de uma planta e está triste por causa de uma cidade arrependida. Jonas não consegue se alegrar com o que alegra o coração de Deus. Jonas se alegra com a planta, mas não se alegra com pessoas que estão sendo salvas. E às vezes, irmãos, na nossa vida nós estamos nos alegrando com o que não alegra o coração de Deus. Muitas vezes nós estamos nos entristecendo com coisas que não deveriam entristecer tanto o nosso coração, e nos alegrando com coisas que não deveriam alegrar tanto o nosso coração. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, indo contra toda a lógica e o pensamento humano, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, muitas vezes nós precisamos chorar diante de uma situação
de pecado, de corrupção, de maldade em que está inserido a nossa cidade. Mas é preciso também nos alegrar no Senhor, sabendo que Ele é poderoso para salvar vidas e libertar e transformar. E o mais importante na vida da igreja do Senhor é a expansão do reino de Deus, é o avanço do reino de Deus e da glória do Senhor aqui na terra. Mas Jonas, amados, ele não consegue se alegrar com o que alegra o coração de Deus. E eu queria direcionar essa pergunta a você: o que tem de fato alegrado o seu coração? O que alegra o seu coração? Será que o que alegra o seu coração é o que alegra o coração de Deus? Irmãos, às vezes nós estamos alegrando-nos apenas com as coisas que dizem respeito à terra, aquilo que é material, aquilo que tem a ver apenas com o nosso bem-estar. E quando elas existem em nossas vidas, nós nos alegramos. Quando elas são retiradas, nós nos entristecemos. Mas o que de fato deveria alegrar o nosso coração é o que alegra o coração de Deus. E a Bíblia diz que o que alegra o céu é quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. E nós deveríamos estar em busca desta alegria. A alegria que há no céu é a alegria da salvação, é a alegria porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Mais um adorador está se levantando na terra. Os céus se alegram e nós devemos nos alegrar e priorizar esse tipo de alegria na nossa vida, nos nossos planos e nos nossos sonhos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, outra característica de Jonas é que o caráter de Jonas acaba não se assemelhando ao caráter de Deus. Porque no versículo 2 do capítulo 4 diz: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas sabe tudo a respeito de Deus. Ele diz: tu és benigno, tu és misericordioso e que tu desvias a tua ira. E Jonas, irmãos, ele age como um homem ranzinza, irado e rancoroso. Jonas não reflete o caráter de Deus neste momento, e ele está inserido naquela cidade como expressão da graça de Deus. E Deus nos inseriu, Deus te inseriu nesta cidade, não foi por acaso, neste bairro, não foi por acaso, mas Deus te inseriu neste lugar para que você possa refletir no poder do Espírito Santo, o caráter de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, o Evangelho de Deus, que é poder para a salvação de todo aquele que crê. Deus te fez nascer nessa cidade, ou chegar nessa cidade e morar na rua que você mora, com um propósito. Deus tem misericórdia da rua que você mora. E você me pergunta: por que você sabe disso, pastor? Porque você está lá. Você é o Jonas que foi enviado por Deus para a sua rua, para a sua cidade, para o seu bairro. Portanto, irmãos, devemos encarnar e refletir o caráter santo de Deus, misericordioso de Deus, amoroso de Deus. E na medida que a nossa vida reflete o caráter bondoso, misericordioso de Deus, nós vamos orar mais pelos nossos vizinhos, vamos clamar mais pela nossa rua, vamos chorar mais em favor da nossa cidade, e não vamos ficar como Jonas, querendo fugir ou olhar de maneira distanciada, mas nos envolver, acreditando. E esse é o outro aspecto da vida de Jonas, é que Jonas não se envolve com a cidade com a qual Deus o enviou. Observe comigo o versículo número 5. Então Jonas saiu da cidade. Jonas 4, verso 5. Então Jonas saiu da cidade. Desde o início, irmão, Jonas disse: vai a Nínive e prega nas ruas de Nínive. Deus, em momento algum, mandou Jonas sair da cidade, porque Jonas é a expressão da presença de Deus em Nínive. E Jonas assume um estilo de vida que não quer se envolver com a cidade, ele quer sair da cidade. E Deus, irmãos, em sua palavra diz que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, e nós estamos no mundo para ser luz. Como eu tenho dito nesta noite, você está na rua que mora, no
bairro que mora, no trabalho que trabalha. Foi Deus que te enviou para ali, para manifestar a sua graça, o seu poder. Mesmo diante de lutas e dificuldades que você tem enfrentado, o Senhor é contigo para te ajudar e capacitar. Portanto, se envolva com graça, com misericórdia, com amor, com intercessão, porque quem sabe você é o Jonas que Deus enviou para a sua Nínive. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, amados irmãos, mas Jonas não quer se envolver. Tem duas maneiras de se envolver com a cidade: a maneira errada e a maneira certa. Qual é a maneira errada? Ser influenciado e não influenciar. Muitos até se envolvem, mas não estão sendo luz, não estão fazendo a diferença. Não é esse tipo de envolvimento que eu estou falando. O envolvimento que eu estou falando é manifestar luz em meio às trevas, santidade em meio ao pecado, libertação em meio à escravidão, esperança em meio ao desespero, amor em meio ao ódio, humildade em meio à arrogância e à soberba, no poder do Espírito, para a glória do seu nome. Portanto, o Senhor te diz nessa noite, Ele te enviou para a tua Nínive, para que você se envolva como missionário, como profeta de Deus, como boca de Deus, como intercessor. Não fique olhando de longe, só pela televisão, irmão. Às vezes a nossa atitude é olhar só pela televisão. Infelizmente, a televisão mostra de forma sensacionalista, mostra às vezes para fazer chacota, piada, e às vezes tem gente olhando para aquilo e agindo como o mundo age, rindo, gargalhando também, ou se insensibilizando também. Mas esta não deve ser a postura daquele que é um Jonas na sua cidade. Ou seja, essa não deve ser a postura daquele que é um profeta, um servo de Deus, um enviado do Senhor para a sua cidade. Porque aquele que é enviado do Senhor, ele tem consciência, ele tem que ter consciência do que o Senhor deseja para a sua vida. E o que o Senhor deseja para a minha vida e para a tua vida é nos tornarmos conquistadores de almas no poder do Espírito. E não há conquista de almas onde não há intercessão. Não há conquista de almas onde não há evangelização. Não há conquista de almas onde não há um testemunho eficaz e poderoso. E é isso que o Senhor nos chama, a nos envolvermos nos desafios da cidade, acreditando que Deus é maior, e aonde reina a perversão, pode reinar a libertação, a paz e a transformação, no poder do Espírito, para a glória de Deus. Mas, irmãos, em terceiro lugar, primeira coisa que eu disse, Deus resolve abençoar uma cidade. Diga amém? Amém. Deus resolve abençoar, revelando o estado daquela cidade, estado de doença, de pecado, de trevas, de podridão. Aí você diz, isso é um ato de misericórdia? É, porque Ele revela para salvar, para curar, para abençoar, para transformar. Não é só para envergonhar e humilhar, mas é para mostrar esperança em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, como é que Deus resolve abençoar uma cidade, um bairro, uma família, uma rua? Enviando um profeta, enviando um arauto, enviando um missionário. E como diz o slogan daqui da igreja, somos todos, repita comigo, somos todos. E em terceiro e último lugar, como é que Deus manifesta misericórdia sobre uma cidade? Enviando a sua palavra. Ele envia a palavra, irmãos, porque a palavra é um instrumento cirúrgico que Deus usa para promover novo nascimento, regeneração e libertação. A palavra não é do homem, não é do profeta, não é do missionário, não é do crente, é de Deus. E porque a palavra de Deus, ela tem poder de gerar vida, libertação. É isso que Deus diz a Jonas. Observe o versículo de número 2 do capítulo 3. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas não deve dizer o que ele quer. Jonas deve dizer o que Deus está mandando. Evangelizar não é dizer o que eu quero, nem o que eu acho, nem o que eu gosto. Evangelizar é o que Deus está mandando eu dizer. E o que Deus está mandando eu dizer, Ele já revelou pelas Escrituras Sagradas. É o Evangelho que revela o estado pecaminoso, imortal e escravizado do homem. Mas é o Evangelho também de boas novas
através de Jesus Cristo crucificado, poder de Deus e ressurreição para a glória do nome do Senhor. Então, amados, o pregador não tem mensagem própria, o evangelista não tem mensagem própria, o evangelista anuncia o que Deus manda. Por isso que ele diz: vai na cidade. Talvez Jonas não quisesse dizer o que disse, talvez Jonas queria lançar maldição, praga, tinha toda a razão de odiar aquele povo. Nós não temos mais tempo de mostrar o porquê, mas o fato é que ele tinha toda a razão de odiar aquele povo. Talvez ele tenha vontade até de lançar uma praga, mas Deus disse: você vai dizer o que eu estou mandando. Isso é a misericórdia, irmãos. Você não diz o que o seu coração sente. Talvez você olhe para alguém e tenha mágoa daquela pessoa, tenha ira contra aquela pessoa, tenha até ódio contra aquela pessoa, mas você não diz o que o seu coração está dizendo, você não diz o que está sentindo, você diz o que Deus manda. E Ele manda perdoar, e Ele manda nos reconciliar, porque nós somos perdoados e reconciliados por Ele pela sua graça. Porque o pecado abundou na minha vida e na tua vida, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E quem foi tocado pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pela compaixão do Senhor, perdoa. Não arruina a vida com amargura e com rancor. Não faz o que quer, faz o que o Senhor manda. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Ele envia a palavra e diz: olha, você vai dizer o que eu estou mandando. Anuncie a minha palavra. Era uma palavra de juízo, era uma palavra de uma frase só, mas era de Deus, e quando vem de Deus tem eficácia. A mensagem de Jonas era uma mensagem de uma frase só: daqui a 40 dias Nínive será destruída, subvertida. Mas Deus usou a sua palavra, e a palavra de Deus gera fé em Deus. Porque, amados, o texto sagrado diz que no versículo de número 5, os ninivitas creram em Deus, porque a palavra de Deus aponta para Deus. Os ninivitas creram em Deus, porque a palavra de Deus tem poder de gerar fé em Deus. Não é fé no homem, não é fé no profeta, não é fé no evangelista, no missionário, é fé naquele que é Deus, o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. E mesmo sendo Deus, se fez carne e habitou em nosso meio e assumiu a nossa morte para vivermos a sua vida. Vida salva, vida liberta, vida transformada. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que esse é o compromisso da igreja com a palavra de Deus, porque ela gera fé num ambiente absolutamente improvável. Se tem um lugar improvável da fé nascer em Deus, era em Nínive, porque Nínive era um lugar de paganismo, de malícia, de corrupção e depravação. Mas há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus, inspirada por Deus, ela é eficaz, ela ensina, ela corrige, ela salva. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é o Logos que se fez carne. E anunciar a palavra é anunciar Cristo, sua vida perfeita, sua obra perfeita, seu sacrifício perfeito por nós. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus gera arrependimento, porque diz, irmãos, que quando aquele povo ouviu a palavra, eles se arrependeram, eles se vestiram de saco e de cinza, eles convocaram o jejum, versos 5 a 9, porque a palavra de Deus, ela gera oração. Diz que eles clamaram a Deus, verso 8, e clamaram a Deus. A palavra de Deus promove conversão em ambientes mais improváveis. Seja fiel à palavra e você vai ver resultados que você nem imaginaria ver, porque Deus é fiel à sua palavra. Diz que houve conversão num lugar onde ninguém acreditava que haveria. Talvez você vê alguém e diz: aqui nunca vai sair conversão. Mas se a palavra de Deus penetrar aquele coração, meu irmão, minha irmã, não tem coração que resista, não tem coração endurecido que o poder de Deus não possa transformar. Por isso que diz que através da palavra houve fé em Deus, através da palavra houve arrependimento, através da palavra houve clamor, através da palavra houve
mudança, transformação, mudança de vida, mudança de hábitos. Porque aquele povo não só disse que acreditava, eles provaram e evidenciaram que acreditavam. Porque a fé salvífica transforma vidas. A fé salvífica muda a nossa vida, nossos hábitos, nossos planos, nossos ideais. Porque nos converte a Deus, nos tira do caminho das trevas, do caminho do pecado, do caminho da destruição e nos conduz a um caminho novo. É um caminho estreito, de dificuldades, mas é um caminho que nos conduz ao Monte Sião, à Nova Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor. E finalmente, amados, Deus torna-se sempre favorável a um coração quebrantado, arrependido e convertido. Porque no versículo de número 10 do capítulo 3 diz: viu Deus o que fizeram. Irmãos, tudo estava nos planos de Deus. Nada pega Deus de surpresa, porque Ele é soberano. E Deus já tinha estabelecido a possibilidade daquele povo se arrepender. É tanto que Ele envia um profeta e a palavra, porque Ele tem planos de salvação para aquela cidade. E diz que quando aquele povo ouviu a voz do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Diz o texto sagrado que ele arrependeu-se. Significando, o texto diz que Deus se arrependeu. Deus resolve tratá-los em conformidade à fé, à esperança que eles estavam exercendo no próprio Deus. Esta mudança já estava nos planos de Deus. Se não tivesse, Ele não teria enviado o profeta com uma mensagem de arrependimento e dado a eles tempo necessário para se arrepender. Então a verdade é que tudo estava nos propósitos eternos de Deus. De maneira que aquela mudança de caminho que Deus estabelece já havia sido determinada pelo próprio Deus, quando Ele inquieta o coração de Jonas a ir a Nínive. De maneira que, irmãos, Deus torna-se sempre favorável a um coração quebrantado, arrependido e convertido. Eu queria concluir essa palavra fazendo rápidas aplicações nesse instante. Primeira, precisamos, como igreja do Senhor, não agir como agiu Jonas. Eu e você tem a sua Nínive, eu tenho a minha. Tenha consciência disso. Portanto, não fuja do propósito de Deus. Em segundo lugar, na Nínive que Deus lhe enviou, que você, no poder do Espírito, reflita, manifeste o caráter bondoso, misericordioso e gracioso de Deus. Em nome de Jesus. Não fuja daquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Creia na eficácia do Evangelho. Creia no poder de Deus. Deus continua atuando na terra. Deus continua transformando corações endurecidos, porque Ele tem poder de, pelo seu Espírito, tirar o coração de pedra e colocar um coração novo, um coração de carne. Bendito seja o nome do Senhor. Haja em amor, no poder do Espírito, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Mas, irmãos, nós precisamos também nos arrepender de nossos pecados, de nossas omissões, porque muitas vezes o nosso comportamento tem se assemelhado ao de Jonas. Muitas vezes nós agimos como Jonas, omissos, preguiçosos, olhando de longe o que está acontecendo, quando o Senhor nos manda envolvermos-nos espiritualmente através da oração e da evangelização. Portanto, você que mora nesta cidade, ouça esta palavra da parte de Deus, e que esta palavra, nesta noite, gere em sua vida fé em Deus Pai e no seu Filho Jesus Cristo, arrependimento, conversão, e você encontrará um Deus que tem um olhar misericordioso, perdoador e transformador. Louvado seja o nome do Senhor. Toma uma decisão. Mateus capítulo 12, versículo 41 diz: Ninivitas se levantarão no juízo
com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Os fariseus ouviram o próprio Jesus pregando e não se arrependeram. Os ninivitas ouviram somente o sermão de uma única frase, uma mensagem que não anunciou nenhuma promessa, apenas juízo, e eles se arrependeram. E nós, irmãos? Quanto Deus tem falado, instruído, prometido, anunciado. Os ninivitas só ouviram uma mensagem que não tinha nenhuma promessa, somente uma palavra de juízo, e eles reagiram positivamente, se convertendo, se arrependendo e mudando de atitudes. E que nós, ao ouvirmos tanto do que Deus tem nos dito, possamos reagir, arrependendo-nos de nossos pecados, crendo na graça do Senhor e tomando novas atitudes para a glória de Deus e para o alcance da nossa rua, do nosso bairro e da nossa cidade. Porque o Deus que num dia só salvou 120.000 pessoas é o Deus que pode salvar ainda hoje uma cidade inteira, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé, amados, e vamos orar nesse momento. Pai, somos gratos a Ti por Tua palavra que nos anima, que nos exorta, que nos consola. Te agradecemos pelo manifestar da Tua bondade, da Tua graça em nossas vidas, em nossa família, em nossa rua, em nosso bairro, em nossa cidade. Ó Deus, e que possamos cumprir o nosso papel histórico como agentes de redenção, como agentes do Teu reino, Senhor. Perdoa-nos, porque em muitos momentos temos sido omissos. Ajuda-nos, ó Pai, a de forma mais intensa e urgente cumprir a nossa missão, crendo que Tu és poderoso e que a Tua palavra é eficaz, e que Tu continues salvando e operando na terra para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja e para a salvação de vidas. Eu quero louvar o Teu nome, Senhor, por essa tão rica oportunidade que a Tua graça tem nos concedido, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, muito obrigado, podem sentar.